Vamos continuar aqui o debate, que as distorções protestantes, né? As montagens que eles fazem no canal, né? Me mostre um manuscrito, eu viro católico. Pastor desafia católico ao vivo. Olha só, simples entender a escritura. A escritura, ela é compreendida, é desenvolvida ou interpretada pelo magistério. A escritura fora do magistério não tem valor, cara. Cada um vai interpretar a sua maneira. Olha só, a malícia desses pastores. Assim, Pedro, chamado a partir dessa pedra, Citando Santo Agostinho. representaria a pessoa da igreja que é edificada sobre essa pedra. Pois não lhe foi-lhe dito, tu és a pedra. Jesus não disse isso para Pedro. E eu provei aqui. O senhor com muito respeito, fugiu de João 1,42, já que Kefa é pedra. Porque João disse e traduziu como Petros, fragmento de uma pedra, pedregulho, não é? E eu poderia até citar aqui Homero na sua Ilíada e outros textos aqui em que há uma diferença grotesca entre Petra, que é rocha, e Petros, que é fragmento de pedra. Olha o que Agostinho diz nas suas retratações. Pois não lhe foi dito, pastor Jonas Abadio, tu és a pedra, mas tu és Pedro. Ora, olha o que diz Agostinho, a pedra era Cristo. Isso está em Agostinho, Retratações, no capítulo 1. Continua o trecho do Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho diz que ambas as interpretações são possíveis. No próprio livro de Retratações, ele diz qual dessas duas interpretações é a mais provável. Deixo ao leitor escolher, ou seja, como eu disse, tanto a confissão de Pedro quanto o próprio Pedro, São Pedro, né? Para Santo Agostinho, utilizada, ó, ele vai em outras passagens, quer dizer que o texto que o pastor está citando não é só isso. Porque ele cata a malícia protestante o quê? Eles fazem de acordo com o que eles fazem com a escritura. Versículo sincronizado. Eles distorcem falas do pai da igreja. Olha só. Ele vai, em outras passagens, vai dizer o seguinte. Na carta 53, ó, número, os bispos, desde o próprio cátedra de Pedro, e nessa ordem de padres, vê quem sucedeu a quem essa é a rocha, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão, né? O sucessor de Pedro foi Lino. Ele cita a todos o sucessor, até Anastácio. Olha só. Santo Agostinho, ele está dizendo, o leitor, como? Interpreta a sua maneira. Pedro, ele é a pedra e tal. Cristo é a pedra, não. Ambos não pode ser. Cristo, ele é a pedra de ângulo. E a pedra visível é São Pedro. A pedra invisível é Cristo, porque a igreja, Colossenses 2, Cristo é a cabeça da igreja. A pedra de ângulo. Como vai dizer aqui, o pastor citou em Atos 4:11, o próprio Pedro disse, a pedra que o construtor rejeitaram é Cristo. E mais em 1 Pedro 2:5, São Pedro vai falar, ó, 5, 2:5, o 4, 2:5. E quais outras pedras vivas vós também tornais o material deste edifício? Quem são essas outras pedras vivas? Quem são? São os apóstolos que estão dando a vida, sendo martirizados para edificar a igreja, tendo um pastoreio, São Pedro. Certo? A escritura, ela não deixa brecha.
21.1 ou em alguma outra edição, estou dando a fonte bibliográfica, 1.20, dependendo da edição. Então, o próprio Agostinho, ele se retratou. Que no princípio ele disse que a pedra era Pedro. Mas depois ele diz aqui, ó, olha o que ele diz. Olha a perfeição aqui de Agostinho. Ele volta a pedra para Jesus. Ele volta a pedra, que é bíblico. 1 Coríntios 3,11 diz então que a pedra ele volta era a Mateus Cristo. 16 na interpretação principal, dizendo que Cristo é a pedra. Ó, 1 Coríntios 3,11 já não pode colocar outro fundamento, qual já foi posto. Que fundamento? Efésios 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, esse termo aqui, edificar outro fundamento, cai por terra as divisões. Porque as divisões são outro fundamento. São fundamentos humanos, indo contra a Escritura. Olha só, com os pastores, por que eles vai citando o versículo bíblico? Para dar a entender que o pastor conhece muito de Bíblia. O próprio Santo Agostinho, ele não se retrata só nisso. Tem mais escrito Santo Agostinho falando, tal, etc. Não, os caras pegam os que agrega a ele só. Olha só, tanto na história da igreja e pais da igreja, ele distorce muito mais na Escritura. De pedra. Exatamente. Qual é a tradição que nós vamos seguir? Se a tradição é infalível, então Agostinho quebrou toda a tradição. E nós estamos falando de um dos maiores teólogos que a igreja conheceu. A igreja bebeu em Santo Agostinho quase 1000 anos. Caiu a tese aqui. Ou Agostinho estava maluco, ou a tradição da igreja foi quebrada, ou, como eu digo, o primado será sempre das escrituras. Simples, ó. Claro que o Lucas aqui, o católico, vai dar uma aula para o professor citando Santo Agostinho. Mas o que? Ele está dizendo que Santo Agostinho está acabando com a tradição. Pelo contrário, meu querido, ó. A própria Escritura diz, segundo Tessalonicenses 3,15, olha só, São Paulo, então São Paulo é um herege. Porque São Paulo está enaltecendo a tradição. Ele não está falando somente a Escritura. Olha só. Os caras, eles querem ganhar leitor católico no grito. Olha só. Segundo Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmão, ficai firme, ó, e conservar o ensinamento que de nós aprendestes, ó. Seja por palavra, seja por carta. Ensinamento que as igrejas fundamento protestante, ele não tem esse ensinamento, ele não tem esse segmento. Claro que eles vão negar isso aqui, ó. A Escritura. Vocês não são tanto só escrituristas, seus mentirosos. Então, por que vocês não seguem a tradição? Que tradição é essa? Que vem do fundamento dos apóstolos. Paulo, ele era quem? Ele é um apóstolo. 1 Coríntios 15, ele fala ali, eu sou o menor dos apóstolos. Olha só. Ficar firme e conservar os ensinamentos que de nós aprender, seja por palavras, ó. Não está falando se conservar através da Escritura, regra de fé, não. Por palavra e por carta nossa, ou outra tradução, epístolas. Então, Santo Agostinho, pelo contrário, meu querido protestante, momento nenhum, Santo Agostinho está negando. Santo Agostinho, em outras retratações aqui, vai dizer, ó. O próprio Agostinho diz que ambas as interpretações são possíveis. No próprio livro de retratações, ele diz qual dessas duas interpretações é mais provável. Deixo ao leitor escolher. Simples entender isso. Ó, retratações ali, ó. Santo Agostinho está falando. Então, carta 53, ó. Ou seja, como eu disse, tanto com a confissão de Pedro, quanto o próprio Pedro, são para Santo Agostinho, utilizadas, né? Ele vai, em outra passagem, vai dizer o seguinte, na carta 53, ó, etc, etc. Simples entender isso. O protestante, ele é 2 contra 1. O cara não está entendendo que ele está tomando um couro. O cara não está entendendo que ele está sendo refutado tanto de Bíblia e tanto na tradição. E tanto pelos testemunhos dos pais da igreja.
professor Lucas. Era para debater com o João. O João fugiu, né? Ele negou que a tradição seja infalível. Não sou eu que estou afirmando que a tradição é infalível. Como eu disse, 2 Tessalonicenses fala explicitamente que a tradição oral da igreja deve ser seguida, assim como as escrituras, assim como as epístolas. Seguindo a escritura, seguindo a tradição, seguindo fontes plausíveis dos pais da igreja. Então, olha só, você vê a unidade da igreja com a tradição e com o magistério. Não tem como você refutar o catolicismo usando somente a escritura, porque a escritura vem dessa tradição, tanto oral depois escrita, confiada às colunas, confiada às pedrinhas que você diz no grego. Mas, enfim, além disso, o que a gente tem? Essa questão do termo no grego, né, do termo ser distintivo. Em primeiro lugar, o Evangelho de Mateus. Segundo, Irineu de Lyon, que era discípulo de Policarpo, um dos discípulos de São João. Além dele, Orígenes, Eusébio de Cesareia, a gente vai ter também Papias de Herápolis, todos vão dizer que foi escrito no aramaico, no dialeto dos hebreus, e não no grego. Mas ainda que a gente vá para o grego, e no aramaico não existe distinção entre Pedro e Pedra. O senhor está dizendo que então Mateus foi escrito em aramaico? Em aramaico, segundo Papias de Herápolis. O professor apresenta o documento, o senhor tem que apresentar o documento, professor. Vamos lá. E apresenta você também os documentos. Está citando várias fontes de pais da igreja e você citou Santo Agostinho. Então, o que você cita, vale. Que o irmão católico cita, não tem valimento nenhum. Vamos por parte. Vamos pular aqui, vamos. Que são vistas... Eu quero o versículo bíblico. O meu foco aqui é provar de Bíblia. A gente prova também na tradição, no pais da igreja, como estou mostrando aqui. Eu gosto de versículo bíblico. Vamos ver aqui. Agora, Irineu de Lyon era discípulo de Policarpo, um dos discípulos de São Não, João. a discussão aqui, professor, é o seguinte, é que o senhor está defendendo a tradição oral e o pastor Marcelo está defendendo o documento escrito em aramaico. Se não é escritura, por que você não prova de escritura? Por que você quer documento? Não é escritura? Então você tem que provar de escritura. Deixa eu só encerrar. Ainda assim, ele citou Agostinho. É muito interessante, porque o próprio Agostinho diz que ambas as interpretações são possíveis. No próprio livro que você citou, de Retratações, ele diz: eu acabei de citar aqui. Qual dessas duas interpretações é a mais provável, deixo ao leitor escolher. Ou seja, como eu disse, tanto a confissão de Pedro Vamos mais. Então a Bíblia se contradiz? Mas falou só, claro que não. Falou isso só para Pedro. A gente tem que ter uma interpretação que consiga compatibilizar o que a tradição sempre ensinou. Então, por exemplo, a gente vai ter um chefe que foi instituído por Cristo para confirmar a fé de toda a igreja. Mas cadê a base que Vocês Jesus não... instituiu? Eu falei Lucas 22, vocês não conseguiram nem responder. A questão de Lucas 22, Como a gente não responder? Eu corrigi o senhor aqui com muito respeito. Mas quem é o outro apóstolo? Tá citando Bíblia, cara. Vocês não é só escriturista. Então vocês têm que citar a escritura. O católico tá citando a escritura. Lucas 22, 30 e 31. Porque Cristo rogou por esse pastoreio, para São Pedro não desfalecer diante dos seus irmãos. E João 21, 17, Pedro, apacenta meu escudeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, a igreja te daria a chave de ligar e desligar. Você vê tanto ali plausivelmente na escritura, o destaque São Pedro, tanto São Marcos, tanto São Mateus, tanto São João, tanto São João Lucas, em Atos Apóstolos até o Atos Apóstolos 15, você vê o destaque de São Pedro, cara. A importância do primato. Pedro sempre citado em primeiro. E o próprio Paulo cita também, mas não Simão Pedro, mas Cefa, em 1 Coríntios 15, e Gálatas 2, 9, em Gálatas 1 ali, 19, se eu não me engano, 18, 19, o termo que São Paulo usa para São Pedro é Cefa, Kefas. João 42, mesmo termo que Cristo mudou o nome de São Pedro. Pedro. Lucas 22, e não por aquele que você falou da fé que ia ser peneirada em outras pessoas. Mas para quê? Mas continua. Orou por Pedro para quê? A sua fé, não é a vossa fé. Mas é isso. Então você concorda que a fé de Pedro não podia falhar? E nunca falhou depois? Não, depois de convertido. Depois, olha só. João deixa bem claro. João, ó. João 16, 13, ó. Olha só. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Ó. Vocês não falarão por si próprio.
Quando desce o Espírito Santo ali, quando desce toda a sabedoria, toda a gnose e sabedoria, como diz o nosso professor André, os apóstolos não podem errar mais, porque eles estão pregando por ação, por unção do Espírito Santo. Tanto que Paulo fala, o evangelho pregado por mim não tem nada de homens. É mediante uma revelação. Que revelação? Por Cristo. O Espírito Santo é quem? É Deus, é Cristo. Você vai entender o quê? Depois ali que São Pedro se converte, a Mateus 16, 27, abandonou tudo para assumir esse pastoreio, tanto que Cristo rogou por São Pedro. Agora me mostra na Escritura, Cristo rogou por São Paulo? Cristo rogou por São Tiago? Não, somente São Pedro. Por quê? Porque ele é a cabeça visível. É a pedra que vai edificar a igreja. Tanto os apóstolos 2,14, primeiro pregaram de São Pedro. As apóstolos 1,15, ali reuniram 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de São Judas. São Pedro. Atos apóstolos 8, 20, 21, excomungou Simão Mago. Você vê Atos apóstolos 3, você vai vendo Atos apóstolos o destaque de São Pedro. Simples, pô. Ah, mas São Paulo repreendeu São Pedro. Não, repreendeu a posição. Não em matéria dogmática. E uma coisa, lá no Concílio de Atos Apóstolos 15, já tinha definido, que os caras disseram que foi São Tiago que tomou a palavra. Não, São Pedro tomou a palavra. Você vê ali, ó, os anciões ali reunidos ali na igreja, quem coloca a casa em ordem é São Pedro. E tanto Atos Apóstolos 15, 12 em diante, São Tiago fala, São Pedro narrou corretamente. Mas eu não sei aonde que os caras... são os sólidos escrituristas, cara. São os especialistas de Bíblia. Então, em São Lucas. Tá bom, quando é que Pedro se converteu? Não, mas sim ou não? Sim ou não? Professor, você acredita que... Pedro... Me mostra ali, quando vem Atos Apóstolos 2, Espírito Santo, São Pedro errando. São Pedro fazendo cagada, não tem como. A ponto que ele é pregado de ponta cabeça, dando a vida pela igreja. Nos livros de Mateus, vamos ali, vemos a falha, vemos Cristo repreendendo São Pedro, mas depois, quando São Pedro ele é cheio do Espírito Santo, a ponto que a sua sombra, os apóstolos 5, 15 a 16 ali, a sombra de Pedro curava, cara. Você vê a sombra, o que é a sombra? Lucas 1,35 é o próprio Deus. Sombrou Nossa Senhora, está sobre o pastoreio também. A ponto que quando Pedro passasse, o mesmo sombra curava, os demônios, era expulso. Então, vê ali em Atos Apóstolos, me mostra, quando desce o Espírito Santo, esse pastoreio ser infalível. Esse pastoreio ser contraditório. Não tem um versículo bíblico. Quando São Pedro não está a gnose do Espírito Santo, ali vemos falhas. Quando Cristo roga por esse pastoreio, quando desce o Consolador, meu irmão, não tem quem para São Pedro, cara. Vocês não entendem porque vocês são igreja de fundamento de homens. Pedro poderia falhar depois de convertido? Após esse texto aqui, sim. Pedro se converteu quando Jesus disse que a fé dele foi confirmada? Depois de convertido, Pedro se converteu. Tanto é que ele promete infalibilidade. Aqui nesse texto? Não, ele fala que depois... Nesse texto aí, Cristo está profetizando. E quando São Pedro vai confirmar a fé? São Pedro, tu me amas, Simão? Quando São Pedro vai confirmar a fé? Aqui, ó, João 21, 15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Ó. João 21, 16. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou, João 21, 17. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro desceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes de tudo. Ó. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E o 19 ele deixa bem claro como será a morte de São Pedro. Ó, João 21, 19. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com a que havia de glorificar a Deus. Ó. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Então não tem como, cara. A escritura... Como vocês são tão sólidos escrituristas, são doutor, são teólogo, são professor, são profetas, são profetisa, são fundadores de igreja e não entende isso?
Aí fica nesses debatinhos aí. E acaba tomando uma aula pelos católicos. Depois que ele negasse, né, 3 vezes, Sim, ok. ele se converteria. E depois que ele se converte, a ele é dada a atribuição de confirmar a fé dos apóstolos. Então, quando ele se converteu, nesse texto aqui que Jesus está dizendo com ele, para ele, É simples. Aqui deixa bem claro. A profecia de Mateus 16, 18 se concretizou. Atos dos Apóstolos 2, a igreja se tornou pública. Em Atos dos Apóstolos 2, olha só. Atos dos Apóstolos 1, 15, ó. Olha só, para você ver. Ó, Atos dos Apóstolos 1, 13, ó. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era ele, Pedro. Ó. Olha só. Primeiro, a primazia. Olha só, Atos Apóstolos 1,15. Em um daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, na Assembleia reunida, que costumava ter uns 120 pessoas. Ó. São Pedro, Atos Apóstolos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11. São Pedro, Atos Apóstolos 2,41. Os que receberam sua palavra foram batizados naquele dia, levou-se mais ou menos de 3.000 números de adeptos. Ó. As Apóstolos 3 ali, Pedro, ó, primeiro, e João. As Apóstolos 4 ali, a prisão dos discípulos de São Pedro e João. Atos Apóstolos 5, vemos ali São Pedro. As Apóstolos... Cara... Ó, Atos Apóstolos 5, 29, Pedro e os apóstolos replicaram, ó, sempre importa obedecer antes a Deus do que aos homens, ó. Sempre São Pedro. Atos Apóstolos 8, 20, Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgar poder comprar o dom de Deus com dinheiro, ó. Excomungamos Simão Mago. Cara, não tem como, pô. Meu, tantos testemunhos de Santo Irineu de Leão, Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, vários pais da igreja. E ainda tem uma citação aqui, vamos ver aqui. Segundo Caragônia, que é um especialista protestante sobre o assunto, no seu livro, Peter Under Terkhoff, ele vai dizer que Petros e pedras são termos intercambiáveis. A literatura pagã que usa a mesma linguagem que você, protestante, estão atribuindo ao Evangelho de Mateus. Olha só, cara. Usa o grego para mostrar que não tinha essa diferença. Que esse termo, por exemplo, são usados como sinônimos, como intercambiáveis através do através de diversas outras obras pseudópilas, então, né, ao Sófocles, que são vistas como sinônimo, não esse termo, diferentes estritas que o protestante quer trazer. Ainda assim, ele citou Agostinho. Agostinho vai dar uma aula, cara. Simples, pô. Simples. Não tem como, cara. A língua de Cristo era aramaica. O termo ali é encefa, quer dizer, o termo aramaico é pedra, kefá. Não tem como, cara. Não tem como. Salve Maria, sou missionário, São Roberto. A Bíblia é filha da igreja. A Bíblia é instrumento, obra da igreja. Eu sou católico porque eu leio a Bíblia, porque a Bíblia vem da igreja católica, cara. A Bíblia fora da igreja católica, infelizmente, não tem validade, cara. O Genoduque tem uma interpretação, Valdomiro Santiago tem outra interpretação, Edir Macedo, que está sendo acusado aí por lavagem de dinheiro, etc., tem sua própria interpretação. Os mormons, os adventistas, etc. Piriri, parará, tem sua própria interpretação. Fora da igreja, não vale nada, cara. Infelizmente, desculpa estar falando isso, cara.
Porque eu vou ter uso pessoal, interpretação pessoal, cara. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.